Olá, paz do Senhor Jesus. No programa A Lição de Vida de hoje, você vai conhecer a história da irmã Luzinete Braga da Silva, uma mulher marcada por fé, coragem e milagres. Seu testemunho é um exemplo vivo de que a obediência à voz de Deus é sempre recompensada. Como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar, trazendo para você uma história de superação, serviço e fé inabalável. Lição de Vida já começou. Luzinete Braga da Silva nasceu no dia 21 de agosto de 1946, em Recife, Pernambuco. Filha de Severino Bernardo da Silva e Antônia Bernarda da Silva, Luzinete testemunhou ao longo de sua vida grandes milagres da parte do Senhor. Mesmo enfrentando limitações financeiras, desafios familiares e inseguranças pessoais, ela decidiu se firmar nas promessas de Deus e seguir adiante, mesmo quando tudo parecia não haver saída. Um testemunho de milagres, dedicação e serviço à obra de Deus que você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, irmã Luzinete, a paz do Senhor Jesus, minha Amém. querida. Um privilégio tê-la conosco. Seja bem-vinda. Para mim é um grande privilégio eu estar aqui na Rede Brasil de Comunicação. Estou muito feliz porque eu sei que tudo isto tem a mão de Deus. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, que eu tenho como uma mãe e amiga. E até aqui Deus tem nos ajudado. E eu sou feliz porque obedeço ao Senhor. Que bênção, irmã Luzinete. Vai ser uma honra para nós contar um pouco do seu testemunho, daquilo que Deus operou em sua vida. A gente já quer começar sabendo um pouquinho como é que foi o começo de sua história. A senhora serve a Jesus desde muito pequena. Como é que foi o ambiente espiritual, familiar em que a senhora cresceu? Bem, quando eu nasci, os meus pais não eram crentes. E aos 2 anos de idade, os meus pais se converteram. E desde aquela idade até agora, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Que bênção. E o Senhor tem me sustentado, tem nos ajudado, abençoado também a nossa família. Até aqui Deus tem nos ajudado, porque só a mão de Deus é quem pode nos socorrer nos momentos difíceis. Amém. A senhora cresceu com irmãos, irmã Luzinete? Com quantos irmãos? Ou é filha única? Como era a família? Grande, pequena? A minha família é assim, meus pais são pais de 7 filhos. Então, eu me criei junto com todos eles, não é? E eu tinha o meu irmão mais velho, logo em seguida eu nasci. E depois vieram os outros. Tivemos assim uma vida assim de dificuldades financeiras. Mas o Senhor, Ele nos ajudou tanto, nos abençoou tanto, Glória a Deus. que podemos hoje contar muitas vitórias. Glória a Jesus. Porque o Senhor, irmãos, Ele cuida de uma maneira toda especial, não é? Muitas vezes tem pessoas que não sabem se dirigir a Deus como deveria ser. Mas nós devemos nos aproximar do Senhor. Amém. Com humildade, sabendo que não somos nada, amém, mas que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Que bênção. Não é? Com 2 aninhos a senhora se entregou para Jesus, né? Sua família conheceu a Cristo, a senhora começou a servir a Jesus, indo à igreja. Mas em que momento, irmã Luzinete, a senhora começou a receber do Senhor Jesus, de Deus, as primeiras promessas, né, relacionadas ao projeto que Ele tinha para realizar em sua vida? Com 2 anos de idade, eu era muito criança, não entendia nada, não é? 2 aninhos. Mas os meus pais, eles nos criaram no temor da palavra de Deus.
nós sempre fizemos parte lá na Assembleia de Deus em Casa Amarela, desde aquele tempo até agora. A não ser depois que eu cresci, me casei e precisei de sair de Casa Amarela para morar em Rio Doce. Sim. Mas sempre todo o meu viver de infância, de adolescente, de jovem, foi em Casa Amarela. E os meus irmãos também, junto comigo. A minha mãe ia para a igreja com 7 filhos pequenos e ali levava para a igreja e ficava um banco completo, eu, minha mãe e meus irmãos. Mas sempre obedecemos a palavra do Senhor. Amém. E até aqui, né? Tem me ajudado o Senhor. Quando eu cresci, já estou na velhice, né? Mas o Senhor, Ele tem me ajudado tanto, ricamente. E eu sou feliz. Glória a Deus. E como é que foi a construção da sua família ao lado do seu esposo? Né? Como é que foi aí encontrá-lo, o casamento, a chegada dos filhos? Quando eu tinha 14 anos e 11 meses, como eu já congregava em Casa Amarela, o meu esposo na época era jovem, tinha 16 anos, e eu com 14 anos. E ele já me olhava e eu não notava isto, não é? Então, com 15 anos, ele falou namoro a mim, eu perguntei aos meus pais, disse quem era, a minha mãe gostava muito dele, e então ela aceitou, meu pai também aceitou, nós noivamos, e depois veio o tempo do casamento, passamos 4 anos noivos e nos casamos. Deus nos abençoou maravilhosamente. Depois vieram os filhos. Quantos filhos? 7 filhos. 7 filhos, assim como a mamãe. 7 filhos. E como eu falei a princípio, que os meus pais também passaram algumas dificuldades, como nós também, porque ele trabalhava ali na fábrica Pilar, depois no Moinho Recife. E naquela época, daquelas crianças pequenas, era tudo tão caro, tão difícil. Mas o Senhor, Ele nos dá orientação para sabermos dividir tudo certinho. Glória a Jesus. Então, meus filhos foram crescendo e eu precisei de retornar de Rio Doce para Casa Amarela. E daqui, em Casa Amarela, eu terminei de criar os meus filhos e eu coloquei eles na escola e começou o meu filho mais velho, depois o outro, porque era tudo assim, era tudo de um ano para o outro assim. A diferença era muito pequena, né? Era de um ano. Aí, com espaço assim de um para o outro, aí eu digo assim, que era de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era uma contagem regressiva. Era. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, porque não morreu nenhum. Glória a Deus. Passamos por momentos de doenças difíceis. O meu segundo filho, quando ele estava com 1 aninho, e então ele contraiu uma enfermidade na garganta, que naquele tempo chamava-se Krupp. Eu não sei se hoje ainda existe. Sim. Então, por mais remédio que eu tinha dado para ele, ele não cedia àquela enfermidade. Eu fui para o médico e ele achou por bem de interná-lo. Era dores na garganta? Era dores e rouquidão. Quando ele tossia, aquele rouquidão era como que entrava e saía, e ele muito pequenininho. E fui eu e meu esposo, nós passamos a noite de hospital em hospital para ver aquela situação. Sim. E fomos para o hospital, foi o Jaime da Fonte. Eu não me lembro bem se era mesmo Jaime da Fonte. Fomos para o hospital. E lá, quando nós demos assim entrada, aí o médico disse, vai ficar internado. Nossa, e não tinha acompanhante
porque teve que ficar no isolamento. Oh, Jesus. Agora, imagine, uma criança, podemos dizer, de colo, Sim, não é? sim. E eu cheguei, eu disse, meu Deus, e agora? Estava eu e meu sogro, porque o meu esposo estava trabalhando à noite. E então, eu disse, como vai ser? Porque ele era muito apegado a mim. Eu disse, quando eu entregar ele, a enfermeira, que ela sair, como vai ser? Irmã, foi difícil. Eu imagino. Ele saiu chorando e mamãe não sabia nem falar direito, mas chamava mamãe. E eu e meu sogro saímos chorando. Mas o nosso Deus é grande. Oh, glória. Ele é poderoso. Ele faz coisas, irmãs, tão tremendas, que não se podem contar, como diz a palavra do Senhor. E então, a minha irmã, ela mora lá em Águas Compridas, e ela ainda era solteira na época, e ela ficou muito penalizada e triste, porque sabia como eu era com meus filhos. Sim. E então ela foi para o ensaio do coral, e ali no ensaio do coral, ela pediu oração pelo sobrinho que estava internado. E o resultado foi que os irmãos oraram. No outro dia, eu fui saber como estava o estado dele. Sim. E ele estava de alta. Oh, glória. Glória a Jesus. Que bênção. O Senhor faz. A oração é A oração sincera, glória a Deus. Glória a Jesus. Ele faz tudo o que Ele quer. Amém. Glória. Ele é grande, é tremendo, é poderoso. E tudo Ele faz. E eu creio no meu Deus. Aleluia. Quando eu oro, irmã, não oro duvidando, não. Eu oro por uma causa. E eu disse, Deus, eu não posso, mas Tu pode. Aleluia. E Ele tem feito assim Que na minha vida. Irmã Luzinete. A senhora e seu esposo também viveram uma experiência muito marcante que nós não podemos deixar de contar aqui, que é em relação ao dízimo. Pois não. Né? Eu queria que a senhora contasse pra gente como é que foi vivenciar essa experiência, não é? Falar aí desse grande milagre, os milagres de provisão que Deus operou em sua vida. Pois não. O meu esposo, conforme eu já falei, ele trabalhava, não é? Mas o dinheiro que ele ganhava, o salário daquela época era pequeno e não dava para tanta coisa. Família grande. Mas eu falei para ele para pagarmos o dízimo, porque eu via tanto testemunho na igreja. E eu dizia assim, vivíamos naquela dificuldade e ele pedia para que eu fosse. Assim, toda semana, vê que angústia. Toda semana eu precisava de dinheiro emprestado para fazer a feira de fruta, assim, de verdura, né? Porque o dinheiro que ele ganhava só dava para as outras alimentações, né? Então, eu falei para ele várias vezes, ele disse, não posso não. A gente tem muitos filhos e não vai dar para eu tirar o dízimo ainda desse salário. Eu não podia obrigá-lo, não é? Mas eu fiquei orando e aquela dificuldade. Aí quando foi um dia, ele pediu para que eu fosse na casa de uma irmã, como sempre eu ia. E quando eu cheguei lá, ela disse, irmã, se a senhora tivesse chegado aqui mais cedo, a senhora tinha levado. Porém, veio uma irmã antes da senhora e levou. Quando eu saí dali, a minha alma saiu angustiada. Eu disse, Deus, até quando? Até quando vai ser isso? Passou-se alguns dias e ele estava ouvindo um programa de rádio. Sim. E naquela época poucos eram, eu acho que nem tinha televisão. E então ele disse assim, olhe, eu estava assistindo aquele programa e foi justamente na hora que aquele locutor estava falando em dízimo. Aí disse, meu irmão, você que está aí do outro lado, sabe por que você vive nesta dificuldade? Porque você não é dizimista. Seja dizimista. Faça a prova e você vai ver o que vai acontecer. Aí, quando terminou o programa, ele veio para mim. De hoje por diante, eu sou dizimista. Eu dei uma glória, glória. Glorifiquei a Deus. Porque nós lemos a palavra do Senhor, temos certeza que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, não é? E em Malaquias 3:10, diz assim, trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois verás, né, o cumprimento, vamos dizer assim, nas nossas palavras. Sim. E é verdade mesmo. A palavra do Senhor é verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Não é? Então, começou as coisas mudarem dentro de casa. Bênção. Deus abriu porta para os meus filhos que já eram adolescentes. Sim. E o dinheiro, Deus multiplicava mesmo. Amém. As compras que nós fazíamos naquela época era porcelana. E quando era na outra semana, eu olhava a despensa, eu digo, bem, eu não vou comprar isso, nem isso, nem isso, porque tem. Vou só completar. Aí passava. Na outra semana, estavam as compras lá. Parecia que ninguém gastou, não é? E depois nós passamos para fazer compra por mês. E acontecia do mesmo jeito. E até hoje acontece. Oh, glória. Tem mês que eu digo, eu não vou para a feira hoje não, porque tem quase tudo aí. Vou deixar para ir na próxima semana. E que coisa boa, Deus prova que é fiel na nossa vida, não é verdade? É verdade. E eu sou grata ao meu Deus. Amém. Pelo que Ele tem feito na minha vida. Amém. A senhora falou sobre as portas que o Senhor abriu para os seus filhos, Foi. né? E muitos deles seguiram, inclusive, a carreira acadêmica. Foi. Eu queria que a senhora falasse como é que a senhora enxerga aí essa conquista, essa grande bênção na vida de seus filhos. Pois não. Então, como eu já falei, eu sou mãe de 7 filhos. O primeiro é Gesiel, o segundo Josenildo, o terceiro Josivaldo, não é? O terceiro Jailson, o quarto Josivaldo e assim vai, né? Josivaldo, Josias, Luciene e Lucineide. E então, o Senhor começou abençoando. Eu não coloquei os meus filhos em escola particulares. Eram tudo assim do governo, não é? Sim. Do estado, da prefeitura. Mas, por misericórdia do Senhor, eu sei que tudo isto são as misericórdias do Senhor. E eles eram inteligentes. O primeiro, ele se formou, chegou a fazer a faculdade, e ele se formou como é que se diz assim, em música pela Universidade Federal, e licenciatura em música. Sim, sim. Depois, ele aprimorou mais e foi fazer bacharelado em música, e ele fez também. E então, depois vem Josenildo. Por sinal, ele, agora há pouco, não é? Ele fez curso de Direito. E já fazia algum tempo que ele estava formado, mas ele precisava, para completar aquele curso, tirar a OAB. Sim. Né? E então ele estudou bastante, outras vezes, né? Por 2 vezes que ele fez, mas ele não passou. Mas, glória a Deus, este ano ele fez e passou. Oh, glória, que glória a bênção. Deus, não é? Faz poucos dias, não é? E nós estávamos orando e dizendo assim ao Senhor. Eu disse, olha, Senhor, eu já orei, já entreguei a Ti. Eu não vou ficar preocupada não, a minha oração já está diante de Ti. Aleluia. Não é? Se o Senhor quiser, o Senhor aprova. Se o Senhor não quiser, o Senhor não dá esta vitória. Mas eu vou te glorificar do mesmo jeito. Glória a Deus. Amém. Eu vou te agradecer se ele passar ou não passar. E eu creio que essa palavra agradou ao Senhor, não é? E então, eu disse mais assim, Senhor, a gente que é mãe, né, mães? Irmã. Aí eu disse, Senhor, ele é um filho tão bom, tão obediente. Deste presente de aniversário, meu filho. Aí eu esqueci, tinha dia que eu nem orava, que eu esqueci. E chegou o dia do aniversário dele. Não é? Ou antes do aniversário, parece-me que foi na quinta-feira. Ele completou aniversário dia 13, que foi domingo passado. E então a gente estava tão tranquilo em casa, eu nem me lembrava mais disto. Aí ele, mamãe, a senhora está em casa? Eu disse, estou. É porque eu vou aí mais a minha esposa e minha filha. Pois não, pode vir. Daqui a pouco entraram com aquela alegria. E
dizendo que tinha passado. Ai, irmã, que alegria tão grande. Glória. As meninas começaram a dizer, glória a Deus, eu glorifiquei também. Porque para muitos que sabem, né? E já fizeram esta prova, é dificílima, não é? Mas o Senhor deu vitória. Aí daí, vamos lá, foi Josenildo. Veio Jailson. Jailson é o terceiro. E ele fez pedagogia também pela Universidade Federal. E também depois veio o Josivaldo. Josivaldo, ele fez muitos cursos, mas assim, cursos técnicos. Não é? Ele não quis cursar a universidade. Só que agora, depois de muita idade, aí ele está na universidade. Amém. E veio Josias. Josias também, ele fez também para Direito e passou. Não é? Ele fez o curso de Direito. Sim. Depois vem Luciene. E depois vem Lucineide. Foram as duas últimas. Sim. Que eu tive 5 filhos, homens seguidos. E as duas últimas foram meninas. E eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Amém. Porque, irmãos, eu não digo que sou uma super mãe, não. Sou falha, sou imperfeita, tenho minhas fraquezas. Mas aquilo que eu pude aplicar na vida deles como crente, não é? Assim eu fiz. Amém. E hoje eu não tenho de que me queixar. Que bênção. Sou grata ao meu Deus. Glória a Deus. Agora a gente quer saber sobre o seu envolvimento na obra do Senhor, irmã Luzinete. Como é que surgiu o chamado, né, para liderar campanha evangelizadora? A senhora pode rapidamente aí trazer essa introdução, porque a gente precisa ir para o intervalo. Também teve círculo de oração, né? Foi. Mas aí a senhora inicia e qualquer coisa no próximo bloco a gente continua. Certo. Eu tive uma revelação. Só que Deus já vinha me prometendo, não é? E eu tive aquela revelação que foi assim, um anjo no céu. Eu não sou acostumada a ver anjo não, viu? Mas naquele dia eu vi, mas foi em sonho. Aí eu vi aquele anjo em forma de um bebê. Sim. Mas no céu aparecia assim um letreiro. Arrependei-vos, porque o meu tempo está próximo. E eu ficava admirada olhando aquele anjo. E ele estava com um livrinho na mão, como se fosse o Novo Testamento. Sim. Aí ele dizia assim, para ti, eu preciso frutos de ti. Então, diante desse cenário, disso que aconteceu, só tinha a ver mais com campanha evangelizadora, não é? E no tempo certo, se cumpriu. Eu estava na igreja de Casa Amarela, assistindo, ou seja, fui para o culto de oração. E então, antes disso, eu tinha tido uma revelação com o pastor Leôncio. E ele estava assim no púlpito, dirigindo o culto. E ele olhava assim, em minha direção. E ele fazia assim com a mão, me chamando. Mas como eu não queria ser a primeira, não, aí eu peguei, olhei para trás, para ver se tinha outra pessoa se levantando para ir até ele. Aí eu fiquei na minha, assim, meu lugar quietinho. E aí eu olhei de novo para ele, eu disse, sou eu? Ele disse, é você mesmo. Eu me levantava e ia lá junto dele. Diga, pastor. Ele disse, quando Deus te der uma responsabilidade, não rejeita, vice? Eu tá certo, pastor, não vou rejeitar. Dali eu passava para um outro lado da igreja, como que já tinha sido separada. Só que, quando se cumpriu realmente, eu estava lá também no culto de oração. E o pastor Manuel de Freitas, ou seja, o evangelista Manuel de Freitas, de saudosa memória, aí ele estava no púlpito e estava procurando assim, olhando uma pessoa que Deus tocasse no coração dele para chamar. Sim. E quando ele estava olhando, aí ele fez assim, o mesmo gesto do pastor Leôncio. Foi. Aí eu peguei, olhei para trás assim, não foi ninguém. Eu disse, sou eu. Ele disse, é você mesmo. Aí, quando eu cheguei lá na frente, não é? Aí o pastor Leôncio tinha falado isso, né? Mas já se cumpriu com o pastor Manuel de Freitas.
Aí ele disse: "Sua irmã, a senhora tem chamada?" Eu disse: "Tenho." Já tremendo, viu? Eu disse: "Eu tenho." Ele disse: "É porque lá no alto da favela, que hoje é Alto do Resplendor, Sim. estão as pessoas reunidas orando para ser inaugurada uma campanha evangelizadora." Quando ele disse inaugurada, eu fiquei assim, eu disse: "Meu Deus, eu não acredito." Mas a promessa tinha sido feita, não é? Verdade. E então, aí ele disse assim: "Pronto, a irmã tem promessa?" "Tenho." Então, era numa segunda-feira, vê? Na segunda-feira. E na quarta, já era a oração, que estavam reunidos lá. Amém. Diz: "Quarta-feira, você vai para lá." Aí pronto. Eu vou pedir só licença à senhora para a gente ir para o intervalo. E na volta a gente segue para a gente continuar, tá bom? Volto já já com lição de vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida, que hoje está tendo a alegria de receber a querida irmã Luzinete Braga. Ela estava nos contando no bloco anterior como foi o chamado para dirigir campanha evangelizadora. Então, numa quarta-feira, a senhora deu início, ao trabalho. Eu queria que a senhora resumisse para a gente como é que foi e falasse do primeiro aniversário, que foi também algo muito marcante que Deus fez. Pois não. Então, naquela quarta-feira que o pastor tinha me convidado para eu ir para aquele lugar, ou seja, para aquela igreja, ali no Alto do Resplendor. Então, os irmãos ali já estavam orando, pedindo ao Senhor que o Senhor providenciasse uma dirigente. Eu cheguei, fiquei no meu lugar, mas não me identifiquei dizendo que era eu a pessoa escolhida pelo pastor. Então, foi marcado ainda o dia da posse. Passou alguns dias, não sei se foi 2 semanas, 1 semana, não sei, mas foi marcado aquele dia da posse. E eu fui empossada ali. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Mas, irmãos, para mim, foi uma experiência tão grande. Acredito. Porque coisa boa é a pessoa ter a convicção que foi chamada por Deus realmente. Eu sou muito feliz, porque eu não era pessoa de estar me apresentando, eu era muito tímida. Sim. Era do meu lugar. Quando eu vinha para a igreja, eu ficava no meu lugar. E dali eu não me levantava mais, só quando terminasse. Porque eu não queria estar que os olhares ficassem assim, me olhando. Mas o Senhor me ajudou a vencer esta timidez. E veja bem, foi como Davi, foi tirado de trás do deserto para reinar, não é? Para receber a unção. Amém. Glória a Jesus. E o aniversário, o primeiro aniversário, foi marcado, com algo tremendo. E então, daquele trabalho ali, surgiram tantas coisas, tantas dificuldades. Mas o Senhor sempre falando: estou contigo, vou eu te ajudar, estou te ajudando. E assim por diante. E chegou o dia do aniversário. Antes disso, mesmo nos meses que antecedia o aniversário, aí a igreja era pequenininha. Hoje é uma igreja bonita, grande. Mas antes era aquela igreja bem simples. Sei. Não é? E então vinha tanta gente, irmãs, eu não convidava não. Eu só fazia orar pelo trabalho. Amém. Mas quando dava 6 horas, 6h30, o povo já estava subindo, porque é no alto. Eu sei. E a igreja ficava super lotada. E quem não gosta de um trabalho assim, cheio, e Deus operando e fazendo promessas? E então passaram-se os meses e surgiu assim uma dificuldade muito grande. E então nós estávamos evangelizando ali no Vasco da Gama. Era próximo da casa de uma irmã que nós conhecíamos. E as meninas me convidaram: vamos na casa da irmã fazer uma oração. Tá certo. Aí a gente foi, ela orou por nós e o Senhor disse: aguarda, daqui 1 ano que eu vou fazer naquele lugar. Tá certo. A gente ouvia várias profecias e eu guardava, né?
E então passou-se. E quando chegou o aniversário, pronto, veja bem, o primeiro aniversário sem experiência, tudo simples, mas foi realizado. E então, à noite, no encerramento à noite, nós convidamos o conjunto eletrônico de acampamento. Sim. E eles vieram cantando aqueles hinos maravilhosos, naquela simplicidade. Bênção. E parecia, irmãs, que não ia haver nada, mas o Senhor estava trabalhando. Amém. E quando foi no encerramento, olha, irmã, aquela congregação, se já era pequena, ficou menor. Porque é um alto assim que tem muitas coisas assim difícil, muitas pessoas embriagadas, essas pessoas assim do mundo que fazem tudo isso. E então o Senhor começou a operar. Amém. Depois que os meninos cantaram, o eletrônico cantou, o Senhor derramou uma unção tão grande na igreja toda, entre jovens, idosos, crianças, adolescentes. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu, irmãos, assim como no dia de Pentecostes, na palavra de Deus, que está registrada em Atos. E então aquele povo, como nunca tinha visto um avivamento ali naquele alto, porque os cultos eram normais, se alegravam, mas ficavam ali. Mas naquele dia foi o dia que o Senhor fez. Que coisa linda. Amém. Foi. Amém. E então o Senhor começou a batizar. Eu sei que o Senhor batizou 25 pessoas numa noite só. Deus, glória a Deus. E também tinha pessoas não crentes. O povo vinha assim, atropelando um ao outro para aceitar Jesus como Salvador. E foram 10 pessoas. Amém. O púlpito era pequenininho, aí ficou assim embaixo, repleto de pessoas. E houve um caso muito interessante, porque uma senhora, ela passou a manhã, assim como todo pessoal que não é cristão, não é crente, fez a festa dela com a menininha novinha, batizou aquela criança. E pronto, passou o dia assim, naquela coisa que eles sempre fazem de festa, né? E então, quando foi de noite que ela viu aquele vozerio, olha, irmão, correram tudo feito, eu não sei nem dizer, nem comparar, para a frente da igreja. Para se entregar. Aí, quando chegou lá na igreja, ela disse que ficou assim, ela veio, não é? Trajada assim como do mundo mesmo, ela estava com um macacão, uma camiseta regata, e ela disse que quando estava assim olhando aquilo ali, aquele movimento espiritual, ela sentiu uma mão empurrando ela lá para frente. Quando ela se deu conta, ela estava na frente do púlpito, se entregou para Jesus, Jesus batizou ela. Que coisa linda. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Nós temos tantas coisas para falar do que Deus fez, do que a senhora contemplou, tantos milagres. Eu preciso correr para a gente dar tempo de contar hoje. Tá certo. Eu queria que a senhora falasse sobre as curas e milagres que a senhora presenciou e compartilhasse para a gente. Teve a questão de um bebê, né, que tinha uma fenda no coração. Sim. Né, e outras curas que a senhora poderia trazer para a gente, milagres, para que Deus possa falar aos corações também. Certo, que Deus quer fazer milagres. Eu vou falar da criança que ele tinha 12 anos e estava com a cirurgia marcada. E só quem sabia era ele e a mãe dele, né? Porque ela não tinha relatado nada para mim. Eu era dirigente lá no Córrego do Botijão, círculo de oração. E então, ele andando para lá e para cá, e tem uma porta assim, que era de uma secretaria, da secretaria. Aí ele sentiu assim uma cócega, assim, como algo se desprendendo do nariz dele. Sim. Aí ele botou assim, esforçou para sair assim, não é? Respirando, né? Aí quando ele olhou, saiu a adenoide limpinho, sem sangue. Aí ele chamou a mãe dele para ver, olha para quê? Aí não precisou mais de cirurgia. Glória a Deus. Glória a Jesus, o Senhor faz, né, irmã? O que Deus fez no passado, Ele faz ainda hoje. O Senhor não mudou. Amém. Glória a Jesus. Amém. E houve outra cura, que foi a cura do meu irmão Marcos Silva. Sim. Pode ser? Sim. Pronto. Pode. Então,
ele tinha dois anos aproximadamente, e então ele contraiu assim um tipo assim de uma tosse muito forte, como uma bronquite. E a minha mãe cuidou em casa com os remédios que o médico passou, mas não resolveu. E então ele começou a ter muita febre, e ela levou ele ali no hospital, ali da Encruzilhada, que trata de, não sei se trata ainda, tipo tuberculose. Sim, sim. Então ela levou, que o médico de perto lá de casa tinha enviado, né? Então quando ela chegou lá, ele olhou, fez a radiografia e disse: olha, seu filho vai ficar internado, porque ele está com um tumor no pulmão. Meu Deus. Aí ela respirou fundo, ela era bem jovem na época. E ela disse: é o quê, doutor? É um tumor, e ele vai ficar internado. Ela disse: doutor, eu não vou deixar não ele ficar internado, porque eu vou combinar com o meu esposo em casa. E eu vou voltar com ele, depois eu volto aqui com ele. E ela foi para casa. Olha a irmã Thalita, quem conhece o córrego do Euclides, de Encruzilhada para o córrego do Euclides a pé, é muito chão, não é? Sim. E então ela veio com aquela criança no braço, Meu Deus. uma bolsa, né? E mais a sombrinha, o guarda-chuva. Ela veio amparando ele do sol e chegou em casa. Quando ela chegou em casa, ela já vinha chorando e começou a chorar muito em casa. E o meu pai chegou e ela disse para ele. Aí o meu irmão também tinha chegado, disse para ele também. Ele ficou chorando assim, aperreado, disse: não, mãe, não deixa o bichinho, porque ele era o caçula. Aí ele tratava assim, né? Aí disse: não deixa o bichinho ficar internado não, mãe. E o resultado, irmã Thalita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E a minha mãe, ela disse para o Senhor, ela fez um voto. E ela disse assim: Senhor, cura meu filho. Agora, Senhor, eu quero que tu cures ele e mostre a enfermidade, para que eu veja que esta enfermidade saia. Vamos dizer assim, um tumor, se fosse assim, em partes assim internas, que pudesse sair pelas fezes, tudo bem, mas no pulmão, muito difícil. Só Deus. Pois somente o Senhor, só o Senhor é Deus. Aleluia. E o resultado foi que um dia ele estava assim perto, assim da beira da cama, e ela botou o vasozinho para ele fazer a necessidade dele, né? E quando ele fez, irmã Thalita, foi a operação de Deus na vida do meu irmãozinho. Glória a Deus. Foi como que alguém pegasse aquele tumor, espremesse todinho, e saiu toda a secreção com raios de sangue, e pronto, passou. Aí o menino estava com fastio, não comia nada, mas dali por diante ele começou a se alimentar. Ele sempre foi magrinho, mas ele começou a ficar bem cheinho. Sim. E não teve mais febre nem nada. E sabe o resultado? Hoje ele é adulto. Glória a Deus. Com aproximadamente assim, quase 60 anos. Isso. E ele disse que faz assim, radiografia de pulmão e não dá nada. Deus. Até hoje. E para provar a cura, Sim. Ele era para não ter voz, até hoje, não é? Mas ele é um cantor evangélico. Glória para a glória do nome de Jesus. Não é? É maravilhoso. A senhora pode relatar para a gente também a questão do bebê que tinha uma fenda, né, no coração? Sim. Isso aconteceu também no córrego do Botijão, onde a criança, o que eu falei anterior, né, da adenoide. Sim. Então, uma mãe chegou lá, era muita gente que chegava no córrego do Botijão, era cheio, e o povo dando pedido de oração, e eu considerava todos eles. E então ela disse: irmã, ora pela minha filha, ela vai se operar. Recém-nascida, tinha um mesinho de vida. Ela está com a fenda no coração. Eu disse: meu Deus do céu. E eu, irmã, sempre considerei os pedidos de oração como se fosse eu própria que estivesse passando aquela situação.
E eu mandava a igreja levantar as mãos para o céu. E nós oramos por aquele pedido e outros pedidos. E então, a gente orou e ela terminou o ciclo de oração, ela foi para casa e ela já estava com o dia marcado para levar a criancinha para ser cirurgiada. Eu não sei, mas eu creio que Deus orientou aquele médico para fazer outro exame. E quando fez aquele outro exame, não tinha mais nada. Aleluia. Aquela fenda tinha sido fechada, glória a Jesus. Porque o norte Ele faz. Aleluia. E Ele continua fazendo. Porque Deus é grande. É muito grande o nosso Deus. É verdade. Não é? Que bênção. Irmã Luzinete, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, uma palavra específica para quem está nos acompanhando, está necessitando de um milagre, talvez esteja até sem fé. Mas eu gostaria que a senhora falasse uma palavra da parte de Deus para essas pessoas. Olhando para aquela câmera ali, a sua câmera. Por favor. Glória a Jesus. Eu quero falar para você que está me assistindo neste momento. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o mesmo. Glória a Jesus. Ele não muda. Ele faz coisas tão grandiosas que a gente não sabe nem contar. Mas eu quero lhe falar. Qual é o seu problema? Se você tem dificuldade assim de uma enfermidade e acha que tudo está perdido, creia tão somente, porque em Hebreus capítulo 8, capítulo 10 e o versículo 8 diz assim, porque eu vou ler porque eu sou esquecida mesmo. Diz aqui assim, 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia tão somente e verás o que Deus irá fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. As emoções não param por aqui. Nós vamos agora a um momento muito especial também do Lição de Vida, que são as homenagens. Vamos juntos acompanhar. A paz do Senhor Jesus. Falar da irmã Luzinete para nós é uma alegria, um prazer. Eu lembro que ainda criança vi a irmã Luzinete do coral de Casa Amarela, sentada atrás do púlpito no lugar dela, aquela senhora magrinha, os seus filhos na igreja, éramos amigos dos filhos dela. E dali o Senhor começou a levar sua serva para obras maravilhosas, maiores. Ela foi tirada para inaugurar campanha evangelizadora, dirigiu campanha, inclusive em Casa Amarela também. Na sua gestão, uma visão ampla, deu muita oportunidade aos jovens, inaugurou uma união de adolescentes. E o Senhor a chamou também para a intercessão, dirigiu vários círculos de oração e nunca se ausentou do coral, é componente padrão, nos ajudou bastante. Em algumas ausências nossas, ela levantava o coral. Então fica fácil falar da irmã Luzinete. Para nós, aqui na área, ela é um esteio, uma coluna, uma mulher de oração tremendamente usada por Deus para abençoar a nossa vida, a nossa congregação e também a nossa área. Paz do Senhor, queridos. Irmã Luzinete é uma bênção, um exemplo de mulher para nós mais jovens, uma mulher dedicada na obra, uma mulher de oração, uma mulher de fé. E particularmente tem sido uma mãe para nós, pelo cuidado, zelo, os conselhos e as orações constantes em nosso benefício. A amo. Que Deus continue abençoando esta grande mulher. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que privilégio podermos participar do programa Lição de Vida. Nesta oportunidade, fazendo menção da nossa irmã Luzinete Braga. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, uma serva do Senhor Jesus que agora estamos conhecendo mais de perto, desde o momento que estamos aqui cooperando com o nosso pastor presidente em Casa Amarela. E podemos realmente vivenciar aquilo que já ouvíamos a respeito da nossa irmã Luzinete, uma serva de Deus, mulher de fé, de oração, de grande exemplo, com a sua postura e dedicação na obra do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer a Deus, irmã Luzinete, por sua vida, dizer que nós oramos e pedimos que o Senhor multiplique ainda mais os seus dias e dê força, saúde e graça
para que a senhora continue fazendo a obra do Senhor Jesus e que nós também possamos continuar tendo este privilégio de ter a senhora entre nós, porque a sua presença é um exemplo para nós e também nos incentiva para que possamos continuar seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Amém. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim também é um motivo de bastante alegria de estar aqui, falando um pouco da irmã Luzinete. Para mim é uma honra. Eu só o conhecia de longe e agora estou conhecendo mais de pertinho e aprendendo mais um pouco com essa mulher de Deus. Deus abençoe a irmã Luzinete. A paz do Senhor Jesus, estou passando aqui para homenagear a minha querida amiga e irmã Luzinete Braga, por mais um ano de vitória, um pouquinho só da vida da irmã Luzinete, serva de Deus, humilde, fiel, já dirigiu vários círculos de oração e agora ela está conosco na coordenação dos círculos de orações, dirigindo aniversários. Irmã Luzinete, você é uma benção, que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde e que a sua mão siga sobre a sua vida. Eu deixo para você Salmos 27:13. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Meu beijo no seu coração, da alma Jesus já te deu. Fica com Deus, amiga. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos. Nós viemos aqui falar de uma pessoa muito especial e amiga, a nossa irmã Luzinete. E o que dizer da irmã Luzinete? Ela é uma guerreira, mulher de oração, forte e corajosa, que sempre nos ensinou a lutar pelos nossos sonhos. Nossa mãe é uma mulher simples, mas de um profundo temor a Deus, que é um espelho para todos nós e toda a nossa família. Mãe, a senhora é a razão pela qual nós somos e o que somos hoje. Muito obrigado, minha mãe, por tudo que a senhora fez e continua fazendo por nós. Um beijo no coração. Nós te amamos! Que coisa linda! Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem à nossa convidada de hoje. Queremos agradecer ao diácono Silvio Araújo e à irmã Tânia Araújo, ao evangelista Manassés e à sua esposa, irmã Neide, a nossa queridíssima irmã Judite, que honra tê-la aqui no Lição de Vida, irmã Judite. Prestou uma linda homenagem também para a convidada de hoje. E, claro, né, a família, né? O Josenildo Braga, o filho, representando toda a família e todos lindos ali, deixando as homenagens. Chegou um outro momento muito especial aqui, que a gente vai para esse momento, antes de uma outra surpresa, que é o da Caixa das Lembranças, irmã Luzinete. Nesse momento, os nossos convidados recebem uma caixa e é um momento de resgatar lembranças, né, que eles viveram. A senhora já está aí com a caixa, a senhora pode abrir. Tem algo que vai lhe remeter a uma situação que a senhora passou, uma lembrança boa, a sua família escolheu essa lembrança para trazer para a gente. Pode abrir e mostrar e falar que lembrança é essa, o que é que representa. Pode tirar, que a gente está muito curioso para saber o que é, viu? Essa lembrança escolhida para a Caixa das Lembranças. Tem uma câmera bem do seu lado que está mostrando rapidamente a senhora falar para a gente do que se trata. Aqui tem uma foto quando da minha formatura de 16 anos de alta confeitaria. Eita, que bênção! E aqui a minha mãe, que já está com o Senhor. Amém. Faz muitos anos, me faz uma falta muito grande, porque eu e ela não parecia mãe e filha, parecia irmãs. Que coisa linda. Amigas, Amém. Não é? Luzinete. E aqui é o meu certificado do meu 2º grau, ali no SESI. Né? Então, eu estou feliz, irmãs. Amém. Irmã, ou irmãos que estão me ouvindo. Porque tudo isto quem faz é o Senhor. É verdade. Depois de 11 anos fora da escola, nasceu um desejo ardente de eu voltar a estudar. Coisa linda. E eu voltei a estudar e as professoras ficavam tão maravilhadas com as minhas notas, que dizia assim: olha, quando eu crescer, vou ser igual a você. Oh, que bênção, amém. Parecendo assim que elas eram crianças, mas foi tudo de bênção Amém. na minha vida.
tem aqui as minhas notas, tá vendo? Aluna exemplar, né? Glória. Agora você vai ficar mais feliz ainda, porque a netinha está aqui representando a família. Pode entrar e vai lhe entregar um lindo buquê, uma homenagem da família para a senhora. Sentada mesmo? Pode ficar sentadinha, acho que sentadinha, né? Pode receber também um cheiro. Isso, que coisa linda. É uma homenagem especial da família. Muito obrigada, netinha linda. A família está aqui nos bastidores, né, demonstrando esse amor, esse carinho. A gente também está muito feliz em tê-la conosco. Eu quero agradecer demais. Foi uma honra para mim e deixar o espaço para a senhora agradecer bem rapidinho, que a gente está quase estourando o tempo, mas para a senhora agradecer e logo em seguida fazer uma oração por nós, por favor. Certo. Por tudo que foi realizado nesta noite, e eu estou muito grata ao Senhor, porque tudo isso que está acontecendo hoje aqui foi promessa de Deus. Amém. Não é? Amém. E eu só sei glorificar ao meu Deus e agradecer por todas as bênçãos que Ele fez para comigo. Amém. Sei que não mereço, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Amém. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém. Agradeço a irmã Thalita, não é? Que teve essa paciência comigo, aos câmeras também, não é? E a todos que me receberam. Agradeço a irmã Judita, o nosso pastor Ailton. Amém. Glória a Jesus, porque, irmã, somente Deus É verdade. é quem poderia fazer tudo isto por mim. Amém. Pode orar por nós bem rapidinho. Certo. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, Obrigada. diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Senhor. Estou muito grata por tudo que tens feito para conosco. Abençoa a todos nós, nos ajuda, nos leva em paz. Amém. Fica neste lugar, Senhor, protegendo e livrando de todo mal. Tudo isto, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a você por acompanhar mais um Lição de Vida. Se você perdeu esse ou outros Lições de Vida, vai lá no YouTube, Rede Brasil Oficial, e acompanha tudo na íntegra. Que Deus te abençoe e não esqueça, o nosso Deus, Ele é fiel.